Alimentar pode muito ajudar, né, o empresário a minimizar perdas. Então, esse é um aspecto bastante importante, porque hoje nós estamos num momento em que não cabe mais o desperdício, de todas as naturezas. Desde o momento em que você acende uma luz e apaga, qual o tempo que você vai estar utilizando, até no preparo de um alimento, a forma como você armazenou, a forma como você preparou, a forma como você colocou isso à disposição do cliente. Existem certas situações que você, interferindo, você vai conseguir minimizar esse desperdício, que é muito real e muito impactante ao final de cada mês para o empresário. Então, nesse aspecto, há situações em que podemos interferir, minimizar esses desperdícios e ter um melhor resultado ao final do mês. Então, o diferencial da Alimentarum hoje é fornecer ao proprietário, né, e ao gerente um relatório que ele seja um relatório de gestão. Então, ali eu vou identificar pontos que o proprietário precisa cuidar, né, e que parte da higienização ela não está adequada, porque isso diz está diretamente relacionado com a segurança alimentar. O que a equipe precisa de fato melhorar. O que nós, enquanto empresa, orientamos ali no dia a dia, para que o próprio proprietário possa olhar a sua equipe e saber se está sendo feito. Se existe alguma falha, se existe alguma coisa que não está sendo colocada em prática, ou o gerente não está cobrando, né? Ou a equipe não entendeu o que está sendo feito e não está muito preocupada. Quando isso acontece, já temos um grande problema. A equipe não está estimulada, o gerente não está sabendo cobrar e nós identificamos então uma falha gigantesca. E aí esse processo ele precisa de uma atenção maior, que é uma atenção para a equipe, com treinamentos, discussões, identificações de pontos de risco e de como vamos caminhar, e por parte do gerente saber se realmente ele está exercendo seu papel de gerência da forma mais adequada. Então, e por parte do proprietário, como que o proprietário está cobrando da sua equipe e como ele está recebendo? Ele está sendo claro, está dando as condições necessárias, de repente ter um item a mais nesses itens de manipulação pode fazer a diferença? Uma faca que corte elétrica ou uma lixeira mais próxima de uma atividade X, minimizando que a pessoa circule menos na cozinha e possa se focar mais na sua atividade. Então, tudo isso faz parte, né, de um modelo de gestão que pode ser implementado dentro da unidade e que pode melhorar esse processo para que esse empresário possa realmente poder ter um resultado positivo e ficar tranquilo. A segurança alimentar passa pelo cuidado com a equipe que lida com o alimento, em variados aspectos, tanto do ponto de vista técnico, de como faço o processo, começo, meio e fim, assim como na relação que existe entre os próprios funcionários e entre eles e o gerente, entre eles e o próprio proprietário. Existe uma cadeia de hierarquia, mas que todas esses três níveis precisam conversar e se entender para que a gente tenha um bom resultado. Porque muitas vezes o proprietário não sabe passar aquilo que ele espera e a equipe não consegue entender aquilo que se espera dela. Então, na medida em que a gente intervém e consegue identificar onde existem as falhas de comunicação, de percepção, de modo de trabalho, a gente consegue ter um resultado muito melhor. Investir em treinamento é um processo bastante importante. Nós sabemos, né, muito bem que as equipes elas não permanecem sem mutação por muito tempo. Então é um entra e sai de funcionários e aqueles que ficam, normalmente eles tendem a passar algumas rotinas, algumas formas de trabalho que muitas vezes atropelam alguns processos inovadores. Então, o investimento em treinamento é fundamental. Então, a Alimentarum ela tem essa proposta, né, de buscar levar para a equipe informações. A equipe, normalmente, ela se apropria da informação, não é uma coisa que está muito distante dela. Ela realmente vai trazer essas informações para o dia a dia
da prática dela. Então ela vai trazer exemplos do dia a dia, vai trocar informações, vai buscar estratégias de solução. Então o treinamento te dá essa perspectiva e tanto do ponto de vista das boas práticas, que é o que realmente hoje se pede em legislação, que o funcionário precisa anualmente estar atualizado, e a gente tem realmente mudanças da legislação, isso de fato precisa acontecer. Nós temos também os outros treinamentos que precisam ter uma atenção. Então, o próprio treinamento para gerentes é fundamental para que ele busque e entenda formas de lidar com a sua equipe, formas de trabalho, metodologia de trabalho diário, como ele vai lidar com situações inusitadas de um cliente chegar buscando informações ou criticando ou brigando. Então, como ele vai conduzir situações de estresse, de situações onde ele vai ter que realmente se posicionar. Os treinamentos também que nós buscamos também implementar e que são fundamentais por exemplo, o de atendimento. Então, você ser bem atendido é fundamental para a garantia da volta do cliente e, infelizmente, em alguns ambientes de trabalho não se busca fortalecer esse profissional que está ali entre o estabelecimento e o cliente. Então esse atendente normalmente não está preocupado se o cliente está satisfeito ou não, ele não está preocupado em sorrir para o cliente, ele está preocupado muitas vezes em saber se a mensagem chegou no WhatsApp e de repente dá esse retorno. Então ele quer atender rápido, ele quer se livrar logo daquele problema, ele não entende aquele cliente como a pessoa que precisa ser extremamente bem atendida para que ele seja fiel ao estabelecimento onde ele trabalha. Então esse realmente é um treinamento que precisa ser bastante entendido e como um treinamento importante para o estabelecimento. E o próprio controle de estoque, que é um treinamento bastante importante, porque é no estoque, no armazenamento do alimento, na recepção dele, que nós vamos ter minimizados muitos desperdícios. Então, é ali um ponto focal. Então, saber estocar, saber lidar com estoque, saber controlar é fundamental. Então, nós temos aí uma gama de treinamentos que realmente levam para o proprietário o entendimento de que sua equipe está preparada para realmente atender aquela demanda que o seu restaurante, o seu estabelecimento é procurado, né?